Seja bem-vindo ao programa Dominando o Digital para o Mercado Imobiliário. E nesse programa ajudamos aí você, corretor de imóveis, o caminho para você vender 5 vezes mais. Eu me chamo Ronaldo Santos, sou especialista em vendas de imóveis através do digital. E no episódio de hoje você vai aprender que toda venda ela tem um padrão e é um só. E que padrão é esse, Ronaldo? O padrão é o seguinte, são motivadores de compra. O cliente ele sempre vai comprar pelos motivos dele e não pelos seus motivos. Muitos corretores acabam confundindo o motivo dele com o motivo do cliente. Então, quando você começa a entender que o foco não é você, o foco é o seu cliente, as coisas começam a ter mais clareza e você vai direto ao ponto com o seu cliente, conseguindo aí ajudar em cima do objetivo que ele está buscando o seu imóvel. E qual o principal motivador da compra? Então o nome já diz, né? Motivador. Motivo mais a dor. Só que muitos profissionais acabam focando em quê? No prazer, ou seja, no desejo. Só que no percurso você já entende se ele tem um motivo, que é o motivador, o motivo pelo qual ele vai desejar comprar o imóvel, você primeiro precisa entender quais são as dores dele. E que dor é essa, Ronaldo? É dor de remédio, tem que tomar algum remédio? Não. É uma dor específica, é algo que está dentro dele que ele precisa desabafar com você. Então isso daí significa que é o quê? É a ausência de não ter aquilo que ele deseja. Então você vai falar assim do desejo, ok? Só que os profissionais geralmente eles focam muito no desejo e esquecem dessa outra parte, né? Que é ele sentir essa ausência dentro dele. Então, quando o cliente ele sente essa ausência, o que acontece? Ele vai começar a ter outros sentimentos, é totalmente diferente. Então, foque nessa parte da ausência, na ausência daquilo que ele deseja ter. Né? E aí você, quando foca nisso, de certa forma, você também está falando do desejo. Tá? É importante que você faça essa junção e ele entenda de uma forma totalmente diferente o desejo dele. Ou seja, o desejo ele está linkado ao prazer que o cliente tanto quer aquele determinado imóvel. Você já imaginou o motivo maior aí que o cliente fez contato com você por um determinado imóvel? Você já entendeu, fez alguma pergunta para ele? Porque isso é muito importante. Quando você entende esse motivo pelo qual ele escolheu o teu imóvel, um anúncio, seja de alguma forma ele chegou até você para aquele determinado imóvel, você já chegou a perguntar a ele o que mais chamou a atenção naquele imóvel? Então ele tem um motivo, né? Ele tem um desejo, que é o que você geralmente passa para o cliente, e ele tem a determinada dor, né? Ele sente a necessidade de ter aquele imóvel por algum motivo. De repente pode ser uma varanda, pode ser frente para o mar, pode ser uma infraestrutura completa, pode ser um apartamento gigante, que é o que ele está buscando. Então existe um motivo pelo qual ele veio a te procurar através desse determinado imóvel. E quando você entende isso daí, o que você vai estar fazendo? Você vai estar oferecendo o melhor. E aí alguns corretores eles acabam fazendo o quê? Ele simplesmente atende esse determinado cliente que veio por um determinado imóvel, atende e o cliente simplesmente diz, olha, eu não gostei desse imóvel. Foi lá, fez a visita, não gostei desse imóvel. E alguns corretores, alguns profissionais fazem o quê? Se mantém como está, não avança com a conversa, não entende o motivo pelo qual o cliente procurou aquele imóvel, e aí as coisas vão passando. Vem um outro cliente, ele acaba abandonando aquele primeiro e passa a bola para outro cliente e assim vai. E quando não faz venda, não entende pelo qual motivo não executou a venda. Não tem vendido, não sabe o que está acontecendo, simplesmente ele está abandonando um cliente que está quente, é um cliente que tem um perfil muito bom, ele veio especificamente por algum motivo, e você, por não ter feito nenhuma pergunta para ele, não ter procurado entender o que motivou a ele naquele imóvel, o que chamou a atenção naquele imóvel para você conseguir trabalhar ele, você simplesmente deixou passar.
E aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro corretor, outro profissional que dê atenção a ele. Porque é muito importante, gente. Se você tem uma atenção específica a um cliente, você vai conseguir realizar a venda. Porque às vezes você acaba entendendo que você vai conseguir realizar a venda na quantidade de cliente. Não é quantidade, é qualidade. Você foque em um determinado cliente até você conseguir vender. Não precisa, não tem necessidade de você atender 2, 3, 4, 5 clientes em um dia se você não está dando conta nem de um. Eu já falei em alguns vídeos que eu lá no início, até hoje, eu sempre gostei de focar em um cliente. Eu foco em um cliente e realizo a venda. Eu não preciso ficar atendendo 10 clientes em um dia para tentar vender um imóvel. É importante você atender atenda bem feito do início do dia até o final do dia e consiga entender as suas necessidades. E aí você fazendo um filtro desse cliente, fica muito mais simples de você entender qual o perfil dele, quais são as suas necessidades e você oferecer outro imóvel. Se ele não tem interesse naquele especificamente, você oferece outro, de acordo com o perfil dele. Então você já tem uma base para você trabalhar esse cliente, que é aquele imóvel, o que chamou a atenção dele, e aí você oferece outro produto, outro imóvel. E aí é muito importante, como o cliente falou para você que não se interessou nesse imóvel, que ele veio até você, você simplesmente entende qual o perfil dele, entende o que motivou ele naquele determinado imóvel, para você ter outros imóveis para entregar para ele, oferecer e ver se está de acordo com o objetivo dele. Uma outra coisa muito importante, cuidado, porque assim, quando o cliente vem no objetivo da compra de um imóvel em um perfil, alguns profissionais acabam entregando um outro perfil sem fazer esse filtro. Então, cuidado, eu já vi muitos corretores perdendo venda por esse motivo. E é um motivo muito simples. O cliente que é X, você acaba entregando Y. Então, não faça isso. Não faça. Por quê? O cliente vai entender, ele vai sentir que simplesmente você não está querendo ajudar. Você está querendo apenas vender. Que você acaba entrando numa situação de desespero que acaba te influenciando a querer vender qualquer produto para o cliente. E não é muito bem por aí. Entenda o que o cliente quer, você já sabe qual é o perfil dele, então entregue o melhor. Não entregue simplesmente algo igual ao que ele veio. Então, se ele não quis aquele imóvel, porque tem algum motivo. Que motivo é esse? Procure saber para no próximo imóvel você não estar oferecendo esse problema aí, porque é um problema, porque se ele não quer comprar aquele imóvel por esse problema, você vai entregar um outro imóvel que tem o mesmo problema? Não faz o menor sentido. Então entregue acima disso. Eu vou te dar um exemplo meu mesmo. Teve um cliente que me procurou e ele veio especificamente querendo comprar um imóvel no qual fosse um benefício para o filho dele. Ele falou, olha, eu tenho um filho e eu entrando na onda do cliente. Ouvi todas as necessidades dele e aí quem era o filho? Um cachorro com o nome Bruno. E ele falando do Bruno, e Bruno daqui, Bruno dali, eu sem entender nada. E eu achando que realmente era o filho, só que era o animal, era o pet dele, o cachorrinho. E ele queria o quê? Um quarto a mais, um apartamento que tivesse uma varanda e um local que ele pudesse andar com o Bruno. E aí, o que eu pensei? Um imóvel bem específico e falei, olha, o seu imóvel é justamente esse daqui. Eu posso te mostrar a cidade inteira, só que você não vai gostar de nenhum outro produto melhor do que esse daqui. Não existe no mercado, tá? Não existe. Então, o teu imóvel é esse, é nesse empreendimento e o empreendimento está em construção. Você tem um prazo X para receber. Só que você vai ter as características X, Y, Z. Desenhei fiz todo o mapeamento, praça na porta de casa. Tem até isso eu procurei, ó, um clube de pessoas que têm cachorro que se reúne todo dia num determinado horário. E também nos finais de semana tem brincadeira, tem festa, tem aniversário dos cachorros. E aí, com isso, o que eu fiz? Eu trouxe mais um benefício para ele, porque isso é muito bom. Quem tem animal sabe o que eu estou falando. E quando você encontra um local que abrace
tanto ele quanto o seu animal, isso daí não tem preço, tá? E aí o que eu fiz? Ele queria ver outros imóveis, apresentei outros imóveis, mas eu já deixei na mente dele que o imóvel dele era esse daqui. E aí fechou com chave de ouro. Uma semana depois, ele me procurou novamente, porque ele ficou indeciso entre o primeiro produto que eu já tinha afirmado na cabeça dele, que o produto dele era esse, e não o produto B e C. Tá? Então isso aí eu já fiz um trabalho lá atrás, que eu introduzi e de fato eu fiz isso, foi proposital, e também eu mostrei para ele que todos os benefícios que ele estava precisando e que seria necessário tinha nesse imóvel. Por que eu fiz isso? Porque eu já sabia, eu tinha certeza que naquele produto ali ele iria conseguir se satisfazer em absolutamente tudo, em todos os benefícios e as necessidades dele. E com isso que aconteceu, ele me procurou e fechamos a venda. E qual um erro muito comum dos profissionais? A maioria, tá? É você não se importar nos maiores motivos do seu cliente. Então, se importe. É muito importante que você entenda isso. Se importe com o seu cliente, tenha total convicção que o que você está oferecendo para ele é o que de fato ele quer, é o que ele precisa, é o que ele necessita. Então, se importe sim. Não se importe, não é com você, né? Às vezes o corretor acaba se doando, querendo se importar que tem que fazer a venda, tem que o cliente gostar daquele primeiro imóvel que ofereceu e o cliente tem que fechar. Não, não é bem assim. Você tem que entender o seu cliente, você tem que se importar com o que ele está te passando para você sempre oferecer o melhor para ele. Isso aí é muito importante, porque se o cliente está satisfeito, pode ter certeza absoluta aí que um cliente satisfeito, ele vai te indicar para outras pessoas. Então você prefere que o cliente indique você para outras pessoas ou você prefere que simplesmente ele não te dê mais atenção e esqueça de você porque você não ajudou ele? Então qual é a melhor lembrança? Então com certeza absoluta é você ser sempre lembrado por esse cliente. E um erro extremamente assim, que cara, não faça isso. Nunca imagine um cliente, apenas um cliente que você vai vender uma única vez. Cliente que compra de você, ele sempre vai querer comprar de você, desde que você seja um excelente profissional, entenda as suas necessidades e de fato você entregue o melhor para ele. Porque se ele está satisfeito, pode ter certeza aí que ele vai trazer outros e outros clientes para você. O segredo da venda é uma constância, tá? É uma constância que todos os dias você aprende cada vez mais. Então você siga um padrão que já deu certo com você, ou seja, você fez a venda, o que deu certo com você? Aí você vai melhorando cada vez mais, você vai melhorando, vai se ajustando e você é como se você estivesse fazendo uma soma de várias situações positivas que tem dado certo na venda, que vai chegar um momento aí da sua vida que você vai entender que a venda é muito fácil, é muito simples. Nesse momento você pode estar até se sentindo que não é possível fazer a venda, você está demorando a vender, alguma coisa do tipo, mas vai chegar o seu momento. Aprenda, vem aqui no canal, aprenda cada vez mais, porque você vai seguir um processo aí de aprendizado, você vai fazer sua primeira venda, vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, eu quero que você faça a venda todos os meses. Então basta você aprender e vai melhorando cada dia que passa, vai juntando uma informação com outra, que com certeza aí vai chegar o seu momento de você dizer assim, cara, vender é fácil demais, tá bom? Então espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, já se inscreve se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele joinha, se fez sentido tudo aqui para você, já dá aquele joinha, faz o teu comentário, o que você quer saber mais sobre imóveis, sobre aprender aqui com a gente. Então coloca aqui embaixo e seja muito bem-vindo, já vai ativando o sininho, que é muito importante, tá bom? Então vou ficando por aqui, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.